Abra sua Bíblia comigo em 1 Timóteo capítulo 3. Nesta manhã nós estudaremos a partir do versículo 8, iremos até o versículo 13. Eu não terminarei o sermão nesta manhã, essa será a primeira parte. Eu tratarei a respeito dos diáconos. Nós temos visto que o propósito de Paulo ao escrever esta carta é trazer instruções à igreja de Éfeso através de Timóteo, que era um delegado apostólico ali naquela região, naquela igreja, em Éfeso. E o apóstolo Paulo, então, dá diretrizes através desta carta quanto ao funcionamento da igreja. E no capítulo 3 nós encontramos direcionamentos a respeito dos líderes da igreja. Nós já tratamos a respeito dos bispos, ou presbíteros e pastores, e agora nós trataremos a respeito dos diáconos. Atos 6, 1 a 7 também será usado como base para este sermão. Se você quiser deixar aberto também, isso vai ajudar muito na hora de você me acompanhar. Vamos ler o texto. Os diáconos igualmente devem ser dignos, homens de palavra, não amigos de muito vinho, nem de lucros desonestos. Devem apegar-se ao mistério da fé com consciência limpa. Devem ser primeiramente experimentados, depois, se não houver nada contra eles, que atuem como diáconos. As mulheres igualmente sejam dignas, não caluniadoras, mas sóbrias e confiáveis em tudo. O diácono deve ser marido de uma só mulher e governar bem seus filhos e sua própria casa. Os que servirem bem alcançarão uma excelente posição e grande determinação na fé em Cristo Jesus. Curva sua cabeça mais uma vez, vamos orar. Senhor Deus, nós estamos diante da Tua palavra. Nós reconhecemos a nossa imperfeição, nossas falhas, nossos pecados. Reconhecemos que precisamos do Senhor nesta manhã para entender a Tua palavra. Estamos diante de um texto que traz orientações a respeito da vida da igreja. Então, Senhor, abra os nossos corações para que venhamos a absorver essas verdades eternas que estão escritas neste livro sagrado. Fale aos nossos corações, mexa com a nossa mente, cuide de nós, Senhor, nesse momento. Que a nossa atenção seja voltada ao Senhor em todo instante. É o que eu te peço, no nome santo de Jesus. Amém. Bem, no sermão passado, como eu disse, nós vimos as qualificações dos presbíteros da igreja. E eu quero especificamente tratar hoje das qualificações dos diáconos. Nós vimos lá no finalzinho do capítulo 2 que Paulo deixa muito claro que a liderança da igreja é exclusiva para homens, é masculina. E nesse capítulo, Paulo começa a tratar a respeito dos líderes. Se as mulheres não podem ser líderes na igreja, pastorearem a igreja, quem pode? Os homens, evidentemente. Então, no capítulo 3, Paulo começa a dar as qualificações dos líderes. Nós já tratamos dos presbíteros, dos bispos, e agora nós vamos tratar de uma outra classe que lidera a igreja de Cristo, os diáconos. Sendo assim, este sermão, ele tem dois objetivos. Primeiro objetivo, apresentar a esta comunidade princípios morais esperados de todos os crentes. Como nós vimos no sermão passado, aquilo que é esperado de um bispo e de um presbítero, com exceção da aptidão para o ensino, é exigido de todos os crentes. Então, meu primeiro propósito é apresentar a vocês princípios morais, que é esperado não só dos diáconos, e dos presbíteros, e dos bispos, mas de todos os crentes. E desta forma, estimular os irmãos a lutarem contra o seu próprio pecado. Segundo propósito é oferecer à igreja instruções sobre o ofício do diaconato. Por que isso é importante? Hoje, por exemplo, nós não temos nenhum diácono aqui na igreja. Mas haverá um dia, um momento, em que os presbíteros indicarão para a igreja votar candidatos. E vocês, como membros da igreja, precisarão saber o que faz um diácono, para que serve um diácono e quais são as qualificações morais esperadas de um diácono. Porque vocês terão que avaliá-lo e assim reprovar ou aprovar esse candidato. Assim como os bispos e também pastores e presbíteros.
Hoje, então, nós aprenderemos sobre o que é um diácono, como vivem os diáconos, como andam os diáconos, o que fazem os diáconos. Hoje, no Globo Repórter, quase isso. Nós vamos aprender a origem deles, o que faz um diácono, o que não é um diácono. Há muitas confusões a respeito do que faz um diácono. E na semana que vem eu quero tratar especificamente das qualificações esperadas de um candidato ao diaconato. Hoje, tratarei apenas de forma introdutória a respeito do que é, o que faz e o que não é um diácono. Começaremos pelo que é um diácono. Vamos dar uma olhada na palavra, o significado desta palavra diácono. Essa não é uma palavra comum na língua portuguesa. Esta palavra é apenas uma transliteração da palavra grega, que é traduzida por servo, servir, e que em alguns casos os tradutores preferem não traduzir, apenas transliterar. Esta palavra grega, diáconos, ela literalmente significa servo. E ela também é acompanhada de outros equivalentes. Por exemplo, a palavra ministro, que aparece em alguns textos, vem da palavra diáconos. Em alguns casos, como nesse texto que nós estamos estudando, não é adequado traduzir a palavra. É adequado apenas transliterar. Porque se você traduz, você perde o sentido que o texto que o apóstolo Paulo quer apresentar aos seus leitores. Porque a palavra diácono, ela ganhou um significado diferente quando apontado para um líder específico na igreja. Então, se nós traduzíssemos esse texto da seguinte forma: os servos igualmente devem ser dignos, não faria muito sentido. Porque esta palavra, que tem um uso comum no grego, passou a ter um uso específico na Bíblia também. Vejamos o uso comum desta palavra. Veja como essa palavra ela aparece o tempo todo na Bíblia. Romanos 13, do versículo 3 ao 4, o texto diz assim, quando Paulo fala a respeito das autoridades. Paulo diz que as autoridades é serva de Deus para o seu bem. Sabe que palavra aparece aqui? Diáconos. As autoridades governamentais, o que elas são? Diáconos de Deus. O texto continua dizendo: mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. É serva, é diáconos de Deus, agente da justiça para punir quem pratica o mal. Quando nós olhamos para João, capítulo 12, versículo 26, nós lemos assim, Jesus dizendo aos seus discípulos: quem me serve precisa seguir-me, e onde estou, o meu servo também estará, e aquele que me serve, o meu Pai o honrará. Deixa eu trocar as palavras serve para diácono. Quem me diaconiza precisa seguir-me, e onde eu estou, o meu diácono também estará. Aquele que me diaconiza, meu Pai o honrará. Nós encontramos a palavra diaconel e a palavra diáconos nesse texto. Mateus, capítulo 20, versículo 26 ao 28, diz assim: não será assim entre vós, ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. A palavra aqui é diáconos, deverá ser diáconos. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo, como o filho do homem que não veio para ser servido, diáconos, mais uma vez, mas para servir, diáconos, mais uma vez, e dar a sua vida em resgate de muito. Então perceba que a palavra diáconos no grego é uma palavra simples, é uma palavra de uso comum, que se refere a serviço, a prestar serviços. Porém, esta palavra ganhou um ressignificado nas páginas do Novo Testamento. Essa palavra passou a ter um uso específico. Apesar de ser uma palavra comum no vocabulário grego, essa palavra ganhou, então, um uso específico. E todas as vezes que é feito esse uso específico, os tradutores simplesmente transliteram para diácono. Vamos dar uma olhada um pouco nisso. O que a gente precisa entender é que, de forma geral, todo crente é chamado de diácono na Bíblia. Porque todo crente é chamado para servir.
Um bispo é um diácono, um apóstolo é um diácono, um crente é um diácono. Porque é evidente que todos os cristãos são chamados para servir. E aqui que nós encontramos a diferença entre diaconia e diaconato. Aqueles que estavam aqui quando o Granconato esteve aqui devem se lembrar dessa explicação que ele deu a nós. Diaconia é aquela responsabilidade dada a todos os crentes. Todos os crentes devem exercer a diaconia, o serviço. Não há crente que foi inserido num corpo que não foi chamado para servir. Todos nós fomos chamados para exercer a diaconia. Porém, diaconato não. Diaconato passou a ser um ofício específico dado a indivíduos que foram reconhecidos pela congregação e ordenados para uma função específica, diaconato. De forma que a diaconia é para todos e o diaconato é para alguns. O texto que está diante de nós, esse texto de 1 Timóteo, trata especificamente do ofício diaconal na Bíblia. Nós trataremos do uso específico desta palavra, não do uso geral. Mas qual é a origem desse ofício diaconal no Novo Testamento? Como surgiu o diácono no Novo Testamento? Do nada nós olhamos as pastorais e aparece um texto como esse. E os diáconos, de onde veio isso? Quem inventou isso aqui? Quem são esses diáconos? O que fazem? De onde que vem? Qual é a origem disso? Nós encontramos a origem do diácono lá em Atos capítulo 6. Eu quero que você vire aí as suas páginas para Atos capítulo 6. Ali nós encontraremos o que nós chamamos de proto-diáconos. O diáconos no seu nascedouro. Nós encontramos aqui a origem dos diáconos. Os diáconos, lá em Atos capítulo 6, eles passaram a ser necessários à vida da igreja devido a dois fatores. Duas coisas aconteceram na igreja lá em Atos capítulo 6. Você deve se lembrar que lá em Atos capítulo 2, no dia de Pentecoste, aconteceu tudo aquilo lá que você já conhece, começou a crescer demais a igreja naquele período, e quando a igreja cresce, aparecem problemas. Isso é natural. Toda igreja é assim. Então, dois fatores cooperaram para a necessidade dos diáconos, da existência deles. O crescimento numérico e o conflito na igreja. O versículo 1 diz assim, de Atos capítulo 6, naqueles dias, crescendo o número de discípulos. Então, cresce o número dos discípulos, eles aumentam, a igreja cresce muito, e começa então a surgir problemas, assim como em qualquer instituição. Quando um grupo cresce, quando esse grupo ele se torna maior, então se faz necessário uma organização mínima. Isso é natural. Se você começa um pequeno grupo na sua casa, você precisa de pouca organização, não precisa de muito. Porém, quando esse grupo cresce, avança, você passa a ter 70, 80 pessoas, bom, agora você precisa ter regras. Você precisa de uma organização mínima, porque senão vira bagunça. Assim como em qualquer instituição é assim. E era o que estava acontecendo lá. A igreja cresceu e se fez necessário uma certa organização, uma liderança para organizar. O que faz um diácono? O que é que faz um diácono? É importante nós pensarmos sobre isso, porque em muitas igrejas o diácono é apenas aquele que apaga as luzes no fim do culto. Aquele que troca a lâmpada, aquele que arruma um encanamento que está quebrado, que presta esse tipo de serviço. Mas o que faz, de fato, um diácono? Qual é o papel do diácono dentro da estrutura da igreja? Não sei se você se lembra, mas no primeiro sermão que eu preguei no capítulo 3, eu disse que os presbíteros na igreja, eles dirigem a obra. E os diáconos, eles facilitam a obra. E a comunidade, a congregação, executa a obra. O diácono se encontra exatamente no papel de facilitador da obra. Os presbíteros, eles dirigem, lideram. Os diáconos, eles facilitam esta liderança. E a congregação executa a obra. O que faz um diácono a priori? Bom,
Um diácono é aquele que cuida das necessidades da igreja. É isso que faz um diácono. Quando nós olhamos para o versículo 1 de Atos, capítulo 6, diz assim: os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição dos alimentos. Olha o que estava acontecendo. Os judeus de fala grega estavam reclamando que as viúvas, deles, as de fala grega, não estavam recebendo alimentos, estavam sendo deixadas de lado na distribuição, e as hebraicas não. Isso gerou um conflito, gerou um problema. E esse problema precisava ser tratado. E de quem é a responsabilidade? É óbvio, dos apóstolos. Essa é a responsabilidade deles, dos presbíteros, dos bispos. Nessa circunstância, apóstolos. Então aqui surge a figura do diácono. Porque o diácono é aquele que surge para servir em prol da igreja. Ele tem que cuidar das necessidades básicas da igreja, suprir as necessidades. Nós vamos falar disso daqui a pouco de forma mais abrangente. Segundo, o que faz um diácono? Olhando para esse texto, nós descobrimos que um diácono serve em prol da unidade da igreja. O que estava em jogo aqui não era apenas a qualidade da assistência social da igreja, mas o resultado dessa injusta administração que estava acontecendo ali. O conflito gerado estava colocando a igreja em risco. Por um lado, nós encontramos os judeus contra os gentios, discutindo, gregos versus judeus. Desta forma, os diáconos então atuam de forma a resolver esse conflito, trazendo assim unidade à comunidade. Então, o diácono também, ele trabalha para servir a igreja, trazendo unidade. Os diáconos, ao intervir nesse problema específico, por conta das viúvas que estavam sendo deixadas de lado, vale lembrar que naquela época havia muitas viúvas, por conta do contexto da época, as pessoas se casavam, as moças se casavam com homens muito velhos, então logo eles morriam e sobravam muitas viúvas naquele tempo. E a igreja precisava cuidar dessas pessoas. Essas pessoas precisavam ser assistidas. E chega lá diante dos apóstolos essa reclamação: olha, as viúvas estão sendo deixadas de lado, cresceu muito o número de discípulos, aumentou o número de viúvas e está tendo um problema. O que é que a gente faz? Aí surge a figura dos diáconos para resolver esse problema de desunião na igreja. Mas existe ainda uma função principal do diácono. O diácono tem a responsabilidade de apoiar o ministério da palavra. E aqui nós encontramos a função principal do diácono: cuidar, apoiando a igreja, cuidando da igreja, cuidando das necessidades da igreja para apoiar o ministério da palavra. Os diáconos, então, servem para ajudar pastores a observar o seu tempo de estudo, de oração. Deus designou diáconos para lidar com as demandas e necessidades dos santos, livrando assim das costas dos líderes, dos pastores, dos bispos, esta responsabilidade de ter que dedicar tempo às questões como, por exemplo, questões sociais, administrativas. O diácono, ele tem que amar, ele tem que cuidar e ele deve ministrar às pessoas necessitadas. Os diáconos não são apenas aqueles que abrem as portas das igrejas, que preparam o café. É muito mais do que isso. As prioridades dos diáconos são visitar doentes, atender necessidades das viúvas, cuidar dos membros da igreja que estão passando por problemas, dores, necessidades físicas, financeiras. Embora essas responsabilidades dos diáconos possam incluir também a supervisão e manutenção das instalações da igreja, como lâmpadas, outras coisas, montar e desmontar equipamentos. Mesmo assim, essas responsabilidades secundárias, cuidar de lâmpadas, pianos, mesas e coisas assim, deve ter um fim maior por detrás disso: servir o povo de Deus. Voltemos para Atos capítulo 6. Veja comigo o versículo 2, 3 e 7. Veja como eles solucionaram esse problema presente
naquela igreja, lá em Jerusalém. Por isso os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de servir as mesas. Aqui nós encontramos a palavra diaconel, servir as mesas. Diácono é popularmente conhecido como aquele que serve às mesas por conta desse texto. Ainda que a palavra diácono não apareça aqui, não seja transliterado para nós encontramos aqui diáconos no seu estágio inicial, seu estágio embrionário. Versículo 3. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Então, a função principal do diácono é apoiar o ministério da palavra. Os apóstolos, evidentemente, deveriam cuidar das necessidades das viúvas, assim como os pastores. Porém, se eles se afatigassem nesse trabalho, logo eles sucumbiriam em desgastes e não conseguiriam, assim, se dedicar àquilo que é prioridade no seu ministério. Os pastores, os bispos, eles são chamados a ministrar o corpo de Cristo, a pastorear o corpo de Cristo através do ensino, através da pregação. E se o pastor é aquele que tem que cuidar de tudo, de trocar uma lâmpada, de assistir à igreja em todas as suas necessidades, cuidar da parte financeira, cuidar de tudo, logo o pastor não conseguirá tempo para se dedicar ao ensino e à oração. E assim deixará de cumprir a sua primária responsabilidade, ou sua responsabilidade primordial. E o texto, no versículo 7, diz assim, começa com: assim a palavra de Deus se espalhava. Por que a palavra de Deus se espalhava? Porque os discípulos elegeram entre eles, naquela igreja, a igreja elegeu diáconos, 7 homens, esses cumpriram bem o seu papel, e a palavra de Deus começou a se espalhar. Esse assim é uma consequência do que nós vemos atrás, no versículo 2, 3 e 4. A eleição de diáconos. 7 homens, cheios do Espírito Santo, de bom testemunho e sabedoria, começaram a cuidar desses detalhes, deixando assim os discípulos de Jesus, os apóstolos, livres para proclamar a mensagem da cruz. E o texto diz que crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém, também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Olha a consequência. Quando os diáconos atuam de maneira correta, aliviando assim o fardo que recai sobre os bispos, a palavra de Deus então é pregada, é ministrada e há um crescimento. E não entenda apenas como um crescimento numérico, mas um crescimento espiritual sobretudo, porque é isso que o pastor deve visar. Agora eu quero falar para vocês a respeito do ofício diaconal no Novo Testamento e como ele evoluiu. Porque, nós olhamos para Atos capítulo 6, nós não encontramos aqui a palavra diácono, de repente nós viramos as nossas páginas da Bíblia, chegamos lá em 1 Timóteo e nós encontramos a figura do diácono. E aí, parece ser um pouco diferente do que nós encontramos em Atos capítulo 6. Em Atos capítulo 6, nós encontramos o diácono surgindo para tratar a respeito das viúvas, assistência social. De repente, quando nós olhamos para esse texto, parece-nos que o diácono sofreu uma evolução, uma mutação. E, de fato, isso ocorreu. Nós, quando olhamos, por exemplo, para Filipenses, capítulo 1, versículo 1, texto que eu já preguei aqui há bastante tempo, faz tempo já, né? Mais de um ano. Nós percebemos ali que Paulo faz distinção entre a comunidade e os líderes daquela igreja. Veja como Paulo escreve a Filipenses, uma igreja pequena em Filipos. Veja só, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, a igreja, a congregação, os membros, com os bispos e diáconos. Paulo faz uma distinção entre os membros e a liderança. Os santos que estão em Cristo Jesus, depois vem bispos e diáconos. Nós percebemos, então, que o diácono passou a ter um papel distinto, um papel de liderança no Novo Testamento. E no texto que nós estamos estudando, se você virar um pouquinho
a página da sua Bíblia, ou correr os seus olhos até o versículo 13, você vai ler assim, a respeito dos diáconos. Os que servirem bem alcançarão uma excelente posição e grande determinação na fé em Cristo Jesus. Ou justa preeminência, dependendo da sua tradução. Aqueles que servirem bem alcançarão uma excelente posição ou justa preeminência. Então fica-nos evidente que o diácono, ele não é apenas aquele que cuida da assistência social, agora ele passa a ter um papel distinto. Por isso o apóstolo Paulo está tratando aqui no capítulo 3, do livro que nós estamos estudando de Timóteo, os bispos e diáconos, um do lado do outro. Porque Paulo está tratando especificamente a respeito dos líderes da igreja, aqueles que podem liderar a igreja. Nós já vimos que as mulheres não podem liderar a igreja no capítulo 2, lá no finalzinho. E agora ele começa a falar de quem pode liderar. E aí ele traz os bispos e diáconos, seguindo exatamente a mesma ordem que é apresentada em Filipenses 1:1. Bispos e diáconos. Então, os diáconos passaram a funcionar no Novo Testamento como braços e pernas dos presbíteros. Isso que é o diácono. O diácono nada mais é do que os braços e as pernas dos presbíteros. Eles servem onde os presbíteros não podem servir, porque se assim o fizer, se desgastarão e não poderão se dedicar àquilo que é primordial. Em última análise, tudo o que acontece na igreja é de responsabilidade dos presbíteros. Tudo, tudo. Porém, como eu disse, se os presbíteros se afadigarem, cuidando de problemas sociais, administrativos, logo sucumbirão em fadiga e não conseguirão fazer aquilo que é mais importante no seu ofício: pastorear o rebanho de Deus através do ensino e da palavra de Deus. Nós vimos no sermão passado que o ensino e a oração são as principais ferramentas do bispo no exercício de suas atividades. Sendo assim, um bom diácono é aquele que faz o que for necessário para permitir que os presbíteros cumpram o seu chamado divino de pastorear através do ensino. Um bom diácono é aquele que faz de tudo para deixar o pastor livre para se dedicar ao ensino e à oração. É assim que surge, lá em Atos capítulo 6, os diáconos. Porque se os apóstolos tivessem que cuidar daquelas necessidades das viúvas, eles mesmos disseram: olha, nós vamos negligenciar a pregação da palavra. Não é justo. Então escolham homens entre vocês para que eles cuidem disso, para que possamos nos dedicar à oração e à ministração da palavra, ao ministério da palavra. Então um diácono é aquele que ele serve apoiando o ministério da palavra, ele é o braço do presbítero, ele é a perna do presbítero, ele chega onde o presbítero não pode chegar. Ele atua, ele age onde o presbítero não pode agir, ele está debaixo da supervisão dos presbíteros da igreja. Assim são os diáconos, supervisionados pelos presbíteros para servir no seu lugar, naquilo que ele não pode, não deve servir, apesar de ser a sua responsabilidade. Se não houver diáconos, é responsabilidade do bispo fazer isso. O que não é um diácono? Essa é uma questão importante, já que essa figura emblemática tem sido distorcida em muitas igrejas. O que não é um diácono? Um diácono não é um presbítero. É muito importante nós distinguirmos esses dois ofícios. Um diácono não é um presbítero, ele não possui autoridade igual à do pastor. O diácono ele está abaixo dos presbíteros. Ele presta conta aos presbíteros. Ele age em nome dos presbíteros, ele atua em nome dos presbíteros, e eles prestam conta aos presbíteros. E os presbíteros prestam contas à comunidade. É assim que funciona. Um presbítero é diferente de um diácono. E essas duas funções se confundem em muitas igrejas. Porque muitos diáconos pensam que possuem autoridade igual ao do pastor e começam a querer colocar as garrinhas de fora. E em muitas igrejas, os diáconos passam a ser, na verdade, pedras de tropeço para os presbíteros. Então, é importante entender que não é um presbítero. O diácono não é um presbítero. São funções diferentes. São atribuições diferentes.
Segundo, é importante entender também que o diaconato não é um estágio para se tornar um pastor, não é uma carreira. Tá? Em muitas igrejas, o diaconato é apenas um trampolim para o episcopado. A pessoa quer ser pastor, chega na igreja, eu quero ser pastor, tá, mas antes você tem que começar por baixo. Como assim? Vai ser um diácono primeiro, vamos ver. Aí ele começa a servir bem, ele começa a subir de patente, né? Começa a subir, aí ele vira um evangelista, ele vira um presbítero, para chegar até o pastorado. Não é um estágio. Tá? Não entenda diaconato como estágio. Ninguém deve entrar no diaconato pensando em dar um pulo para o episcopado. A chegar ali, não é isso. Nós lemos no versículo 3:1 que aqueles que desejam o episcopado desejam uma nobre função. Não há nada errado em você desejar ser um bispo. É uma nobre função. Então, se você deseja ser um bispo, você não precisa necessariamente passar pelo diaconato, mas sim pela diaconia. Porque a igreja precisa observar você servindo. E não necessariamente você precisa se tornar um diácono. Então, diaconato não é um estágio para se tornar um pastor. Terceiro, um diácono não é a suprema corte da igreja. Em muitas igrejas, o diácono passa a ter autoridade semelhante ao superior à dos presbíteros. E aí o problema começa. Eu fui de uma igreja em que não tinha diáconos. E eu perguntei por quê? E a resposta foi, porque diáconos só dão dor de cabeça. Diáconos só trazem problemas. Nós não temos diáconos aqui hoje, também, porque eu e o pastor Carlos também tínhamos essa visão, de que diáconos só dá dor de cabeça. Porque na igreja que ele passou também, diáconos só davam dor de cabeça. Porque os diáconos, eles acabam se achando a suprema corte da igreja. Ao invés de facilitar o trabalho dos pastores, são os que mais trazem dor de cabeça. Acham que mandam na igreja. Querem pôr o pastor para fora, querem determinar como o pastor tem que pregar, querem mandar no pastor. É igual no Brasil. A Suprema Corte do Brasil quer mandar. Então os diáconos, eles não são a Suprema Corte da igreja. Eles estão debaixo dos presbíteros, servindo aos presbíteros, para que os presbíteros sirvam à igreja, através da ministração da palavra. Eu tinha essa visão também, de que diáconos são desnecessários. Talvez por isso nós não temos diáconos hoje. Porém, se nós olhamos para o texto bíblico e nós encontramos esta figura ali, no Novo Testamento, isso significa que o problema não está na Bíblia, está na minha mente, está no meu pensamento a respeito e no pensamento do que as pessoas entendem como um diácono. Deus, em sua infinita sabedoria, sabia que os diáconos seriam necessários para ajudar. Se um diácono numa igreja não está ajudando, sobretudo ajudando o pastor, dando a ele condições de se dedicar ao ministério da palavra, então a visão que essa igreja tem de diácono é que está errado. Porque o diácono não é a suprema corte da igreja. O diácono não manda na igreja. Nós sabemos disso. Infelizmente, muitas igrejas não são assim. Se você já passou por uma igreja assim, em que os diáconos agem como a suprema corte, você sabe o quão terrível é estar debaixo dessa espécie de diaconato. Quarto, o diácono não é o fofoqueiro da igreja. O diácono não é o fofoqueiro da igreja. Muitas vezes o diácono é aquele que é visto como velho, ranzinza, de cabelo branco, com a cara brava, fechada, que fica só observando as pessoas com um bloquinho de anotação, vendo o erro de cada um para depois ir lá contar para o pastor. O famoso X9 da igreja. Infelizmente, esta é a visão que muitas pessoas têm de diáconos, por culpa dos próprios diáconos, que são verdadeiros fofoqueiros na igreja. Só estão para observar o erro das pessoas e levar problema para os pastores, fofocando assim. É óbvio que os diáconos, quando atuam em parceria com os presbíteros, é óbvio que em algumas circunstâncias eles terão que levar os problemas para os pastores tratar. Mas não se trata de fofoca. Os diáconos levarão esses problemas quando eles mesmos não tiverem condições ou não estiver debaixo de sua responsabilidade de tratar. Quando for uma atribuição dos presbíteros, eles devem sim, olha, esse problema não compete a nós.
Compete a vocês. Isso é muito diferente de fofoca. Então, um diácono não é aquele fofoqueiro no meio da igreja. Então, para você descartar um candidato, já descarta ele logo de cara se ele for um fofoqueiro, se for um linguarudo. E por último, o diácono, ele não é um empregado da igreja. Ele não é seu empregado. Você chega na igreja que, de repente, está faltando alguma coisa. Está faltando ajustar aqui a projeção, está tudo torto. E aí você, ao invés de vir aqui, servir, ajudar, você... Cadê o diácono dessa igreja que não presta atenção que está tudo torto? Olha lá, ninguém levou água para o pastor hoje, olha lá. Cadê esse diácono? O diácono é como se fosse o seu empregado. Pô, diácono, cadê meu boletim? Cadê meu envelope? Não tem envelope hoje para a gente ofertar? E o diácono não é seu empregado. Ele está a serviço de Cristo. E por vezes ele vai falhar, ele vai esquecer. E aí você pode sim vir aqui e ajustar. Você pode e deve pegar o envelope, seja lá onde estiver. Você pode fazer o que for necessário para servir a esta comunidade, pensando e levando em conta que você está servindo ao seu Deus. O diácono não é seu empregado. Ele não é o empregado da igreja. Ele sequer recebe uma prebenda. Sequer é remunerado. Então não se esqueça. Um diácono não é o empregado da igreja. Não está aqui ao seu serviço. Está ao serviço do Senhor. Então nós vimos que um diácono não é um presbítero. O diaconato não é um estágio para se tornar um pastor, não é a Suprema Corte da igreja, e ele não é um fofoqueiro, não deve ser, e também não é um empregado da igreja. No próximo sermão nós vamos tratar a respeito do texto. Nós vamos ver as qualificações do diácono, e você deverá tomar notas para assim avaliar um diácono quando ele aparecer no seio da igreja. Então nós vimos basicamente hoje que a palavra diácono é uma palavra popular, uma palavra comum no Novo Testamento, que significa servo ou ministro. Nós vimos também que existe um uso específico, que quando é necessário, os tradutores simplesmente transliteram, porque aponta para um ofício, uma função. Nós vimos que os diáconos tiveram sua origem lá em Atos capítulo 6, por conta do aumento numérico da igreja e de conflitos, e que eles surgiram para facilitar o trabalho, a obra dos presbíteros, e assim servindo a congregação. Nós vimos que os diáconos são aqueles que cuidam das necessidades, todas as necessidades da igreja, que servem em prol da unidade. O diácono é aquele que traz unidade, não aquele que divide. Nós vimos que a função principal do diácono é apoiar o ministério da palavra, dando assim suporte aos presbíteros para se dedicarem à sua função, ensinar e orar. Nós vimos que o diaconato sofreu uma evolução no Novo Testamento. 10 anos depois, ou 20 anos depois, nós encontramos os diáconos como líderes nas igrejas do Novo Testamento. Nós vimos então que um diácono também vimos que ele não é um presbítero, não é um estagiário ao pastorado, ele não é a Suprema Corte, não é um fofoqueiro e não é o empregado da igreja. Desta forma, Deus é sábio e Ele estabeleceu a sua igreja desta forma. Quem determina como a igreja deve funcionar não são os pastores. Não são os pastores. A igreja é a igreja de Deus. E é isso que Paulo diz lá no versículo 14 e 15. Diz a Timóteo assim: escrevo-lhe essas coisas, embora espero ir vê-lo, mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Paulo está dando instruções, inspirado pelo Espírito Santo, a respeito do funcionamento da igreja. O que tem na igreja, como a igreja deve se portar, é determinado pelo que a palavra de Deus diz, não pelo que o mundo quer. Vamos fazer uns teatro que é legal, vamos fazer dança aqui na frente. Não vamos fazer nada disso, porque nós não encontramos espaço para isso na palavra de Deus. É Ele que determina como a igreja deve funcionar. E Deus determinou que a igreja fosse liderada dessa forma, através de presbíteros, bispos, pastores, uma pluralidade de presbítero, como nós vimos, e através dos seus auxiliares, os diáconos. Como eu disse, hoje, irmãos, nós não temos condições de colocar em prática este padrão neotestamentário. Nós não temos aqui hoje, nós não temos ninguém ordenado aqui. Ninguém é reconhecido oficialmente nesse ofício.
E o meu propósito ao expor esse texto, ao expor isto aqui, é para que a gente saiba como avaliar um candidato. Porque o que nós precisamos é ter um diácono, ou alguns diáconos na igreja. Porque toda a igreja precisa dessas pessoas servindo no corpo de Cristo, para que os pastores e os bispos possam servir a igreja se dedicando à oração e à palavra. Então, é necessário. Quem determina isso é a própria Bíblia. Se eles estão aqui, é porque Deus, na sua infinita sabedoria, sabia que essas funções seriam importantes para a vida da igreja. Então, eu quero convocar os irmãos dessa comunidade a orar, a se unirem a mim em oração, suplicando a Deus que levante dentre nós pessoas qualificadas para servir a Deus no diaconato, servindo assim a comunidade dos santos, facilitando o trabalho da pregação. Nós vimos que, para alguns, o diaconato é impossível. Não são todos que podem exercer o diaconato. Mas nós descobrimos que a diaconia é para todos os crentes. Todos os crentes são convocados a servir ao Senhor. E a principal maneira de servir ao Senhor é você servir à igreja, servir ao corpo de Cristo. Como eu faço para exercer a diaconia? Você precisa servir a Deus. Como você faz isso? Adivinha? Servindo ao corpo de Cristo. Olhando para as necessidades que estão à sua volta. Olhando para as dificuldades que essa igreja tem. Para que você vai olhar para as dificuldades da igreja? Para falar, lá, pastor, está vendo? Ninguém quer fazer. Não, para você ser o primeiro a dizer, eu vou fazer isso. Está faltando alguém para fazer isso. Está faltando alguém lá na portaria. Está faltando alguém para recepcionar. Está faltando alguém para entregar, sei lá, algum papel. Está precisando melhorar a comunicação. Está precisando melhorar alguma coisa aqui, sei lá. O que você perceber, é você o primeiro a fazer. Se você percebeu, é você o primeiro a servir. E eu quero, então, fazer algumas perguntas para nós, para a nossa reflexão. Já que a diaconia é para todos os crentes, eu te pergunto, é você alguém disponível? Você é alguém disponível? Está sempre disponível para servir? Ou você é aquele que sempre encontra uma desculpa para não servir? É você aquele que vê uma necessidade e foge, finge que não viu? É você alguém que presta atenção às necessidades que essa igreja tem? Acho que sim, todos nós prestamos atenção nisso. Já que sim, o que você tem feito diante de tal necessidade? O que você tem feito? Como você tem servido? É você aquele que só sabe cobrar apontando os dedos para as deficiências da igreja e dos líderes? É você esse tipo de pessoa que vem para o culto com o dedo duro, assim, já apontado para frente? Que em última instância é a culpa do pastor, né? É você esse tipo de pessoa? É você o primeiro a se prontificar quando solicitado para servir? Ou você é daquele tipo, eis-me aqui, envia aquele ali? É você esse tipo de pessoa? Irmãos, há muito a se fazer dentro dessa comunidade, isso é evidente, vocês sabem disso. Mas sempre esbarramos na mesma questão: falta de mão de obra. Pessoas disponíveis. Pessoas que se prontifiquem a servir. Eu sei disso, que muitos irmãos estão fazendo das suas tripas o coração. Eu louvo a Deus pela vida desses irmãos, que estão se dedicando, que estão servindo constantemente nessa obra, e eu oro a Deus para que continuem perseverantes. Mas não são todos que estão atentos e disponíveis para o trabalho cristão. Para o trabalho cristão. Na sexta-feira à noite, um irmão me perguntou o que ele poderia fazer para servir no corpo de Cristo. Só Deus sabe a alegria que foi ouvir esse tipo de pergunta. Em que lugar eu posso servir? De que forma eu posso ajudar? Esta é a pergunta que você deveria fazer. Se você não sabe no que você pode ajudar,
Pergunte, há alguma coisa para você fazer. Há uma obra para você fazer. Essa obra não é a obra dos pastores e vocês são apenas aqueles que assistem os pastores trabalhando. É a obra de todos os crentes. Os pastores apenas lideram, os diáconos facilitam, e vocês executam. Vocês executam. Há uma obra para todos nós. No cristianismo, na vida cristã, na vida em comunidade, não há espaço para preguiça. Nós somos chamados a servir. Quantas vezes você observa os nossos irmãos se matando aqui para desmontar isso aqui toda semana? Quantas vezes? Quantas vezes você já observou isso? Agora eu pergunto, quantas vezes você se prontificou a ajudar? Você acha que é fácil? Toda semana montar, carregar, subir a escada com tudo isso? Não é fácil. É pesado, é longe. Eu sei que eles fazem com muito amor, mas o problema não é isso. O problema é, será que você não poderia também se dispor a ajudar? Será que não? Será que cai a mão? Eu acho que não. É serviço. Nós precisamos entender que o serviço cristão não é um serviço ao pastor, é um serviço a Cristo. Se você faz pensando em agradar o pastor, então não faça também. Você não entendeu nada. O serviço cristão é porque nós amamos a Deus. E se eu amo a Deus, eu amo a sua igreja, eu amo essa comunidade. Por que Deus deu dons aos homens? Por quê? Para que esses dons fossem usados para o serviço cristão, para a edificação do corpo de Cristo. Edificação. Construção. Edificação é trabalho, é construção. Isso demanda serviço, vontade de trabalhar. Então há muito o que fazer. E você é convocado a participar desta obra, entendendo que é um privilégio servir ao Senhor. Se o seu coração for um coração duro, rebelde, e se você só serve e só vai servir a partir de agora porque eu falei, então, por favor, não faça nada. Não faça nada. Se você vai servir aqui, a partir do que eu tenho falado, que você sirva entendendo que é a Deus que você está servindo. Você não está ajudando os irmãos, você está servindo a Deus quando você está servindo junto com os irmãos. Que esse seja o nosso entendimento. Eu quero concluir com uma frase que eu ouvi do pastor Carlos falando a alguém em 2011. Faz tempo, mas eu não esqueci dessa frase. Uma frase que eu sempre lembro dela. Se você não vive para servir, então você não serve para viver. E é assim que deve ser no corpo de Cristo. Se você está aqui e não serve, não vive para servir, você não serve para viver. Você está fazendo isso de forma errada, você está levando a vida cristã de forma errada. Você não vê nenhum apóstolo no Novo Testamento de braços cruzados. É serviço o tempo todo. Os diáconos surgiram por quê? Demanda, serviço. Há pessoas no nosso meio que precisarão da sua ajuda. Você pode servir de diversas maneiras. Ah, tá bom, pastor, eu quero servir a partir de hoje. O que eu posso fazer? O que você pode fazer? Olha para o seu lado. Veja quantas pessoas precisam ser discipuladas por você. Olha para o seu lado. Sabe aquele irmão que não veio hoje? Sabe aquele irmão que está doente? Sabe aqueles irmãos que você sabe que estão fracos na fé? Aí está o seu serviço. Aí está a sua obra, discipulado. A igreja foi convocada para o trabalho do discipulado. Tudo que a igreja faz é sobre ser discípulo e fazer discípulo. Ah, não tem nada para você fazer? Tem certeza? Tem muita coisa para fazer. O discipulado é uma área totalmente negligenciada em muitas igrejas. E eu temo dizer que até na nossa. Nós precisamos despertar. Nós precisamos acordar para isso. Precisamos servir ao Senhor desta forma. Então, há sim algo a se fazer. E você sabe muito bem disso. Você sabe muito bem disso. Se assim não fizer, é por pura negligência sua. É porque talvez você não entendeu o privilégio que é servir ao Senhor. Porque se você entendesse
Você faria com todas as suas forças. Você passaria pelo seu cansaço. Você deixaria de dormir. Porque você faria por amor ao seu Deus. Por isso nós vemos pessoas se matando, fazendo das tripas do coração para servir ao Senhor, porque essas pessoas entenderam o privilégio que é servir ao Senhor. Porque, convenhamos, se for para servir homens, eu fico na minha casa. Eu sirvo o meu próprio umbigo. Por que eu vou servir outras pessoas? Mas nós estamos diante de Deus, corandeu, servindo ao Senhor o tempo todo. O tempo todo. Então não se esqueça, diaconato não é para todos, mas diaconia sim. Todos somos convocados a servir ao Senhor. Que o Senhor desperte em nós esse desejo de servi-lo, mas servir com todo o coração. Com todo o coração. Oremos.